Bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria aqui de colocar alguns aprofundamentos sobre uma outra possível interpretação que podemos dar para o filme Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, que eu comentei em um vídeo anterior, conversando com algumas pessoas sobre o filme. Percebi que há outras interpretações possíveis. Tá? O Ingmar Bergman, ele deixa o final do filme em aberto, entendeu? Mas. E também para alguns detalhes que me escaparam. Por exemplo, o Joff, o artista de circo, ele é claramente a figura daquela pessoa que é graciada com visões místicas pelas atividades que faz por amor a Deus. O Joff, ele faz canções, ele compõe canções piedosas. E é uma das razões também dele ter sido agraciado com a visão de Nossa Senhora, como de Jesus, logo no começo do filme. E é muito interessante isso. Outro ponto a considerarmos é sobre o destino final das pessoas que a morte levou. Porque uma interpretação que podemos dar é que aquelas pessoas, ou pelo menos boa parte delas, se condenou. E é por isso que foram conduzidos pela morte, pela dança macabra. E o próprio Joff, o artista de circo, viu isso. Ele falou que eles estavam sendo conduzidos para as trevas. Mas bem, e por que essas pessoas teriam sido condenadas? O Bloch, no filme, ele simplesmente perdeu a fé e mostrou-se soberbo ao querer jogar xadrez com a morte, crendo que poderia vencê-la. Sendo que a gente sabe que é impossível, é algo totalmente inevitável. A morte aceitou apenas para mostrar que ela que está no comando, é ela que manda. E também ele buscou contato até mesmo com o demônio para conseguir a resposta que ele gostaria. É bom lembrar, Bloch, ele não quis crer, ele quis conhecer, ele já estava mostrando um pensamento racionalista. Então, e quando ele reza no final do filme, aquilo pode ser interpretado tanto como uma redenção, como eu disse no vídeo anterior, mas também pode ser que ele estava rezando apenas por medo e não por uma genuína contrição. O seu escudeiro Jones, ele mostra uma espécie de resignação cínica, indiferente para com a morte. Ele sempre se mostrou agnóstico ao longo de todo o filme. E fora que ele tem uma percepção mundana. Inclusive, ele salvou a moça muda apenas por interesse também, não apenas porque ele queria fazer justiça. E também tem o Ferreiro Plog e a sua esposa Lisa. A Lisa é simplesmente uma adúltera que não mostrou arrependimento. E o Plog, por causa desse adultério, ele quis matar um outro ator que cometeu adultério com a esposa dele. O filme, como eu disse, ele oferece essa possibilidade do espectador refletir. O Bergman, ele gosta de fazer isso, ele é bem provocador, digamos assim, até que em um bom sentido. O filme tem por objetivo a gente pensar, refletir o conhecimento de Deus
a nossa própria espiritualidade, a inevitabilidade da morte, a questão da nossa existência e entre outras coisas. O Bergman, ele sempre faz isso, tá? Ainda que ele não necessariamente seja religioso. Ele era agnóstico. E aqui eu repito, o filme, para ser edificante, ele precisa ser, antes, ser bom, tá? O Sétimo Selo, ele é simplesmente perfeito, a meu ver. O católico, ele pode assistir a esse filme sem grandes problemas, tá? Avisando que esse filme, ele não vai, digamos assim, saciar aquele espectador que espera ação ou coisas assim. O filme, ele é razoavelmente parado. Não é um filme com grandes reviravoltas, não tem grandes cenas de ação ou coisas assim. É um filme que é feito para o espectador pensar. E sobre temas profundos, ainda por cima. Então, eu acredito que esse filme é mais útil para o católico do que muitos filmes que se propõem a ser católicos. Isso eu vou bater nessa tecla sempre. Se querem produzir um filme que edifique, antes de tudo, produzam um filme bom. Não adianta a matéria ser nobilíssima, não adianta o cineasta estar cheio das melhores intenções, se o filme que for produzido for ruim. E eu sou um dos poucos que falam que um dos poucos católicos que falam que a esmagadora maioria dos filmes que se propõem a ser católicos são ruins. E muito ruins. Muito ruins. Tá? Algumas pessoas vieram me questionar por que quando publiquei no status, quando dei nota de alguns filmes, para Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra, e O Sétimo Selo de Ingmar Bergman, eu dei nota 10. Para o Três Homens em Conflitos e Interestelar, eu dei nota 9,5. E tal. Aí, mais tarde, lá, um pouco mais pra frente, eu dei nota 8,5 para a Paixão de Cristo. Que tá de ótimo tamanho. No 8,5 é uma nota alta. Me perguntaram-me por que não dei 10. Porque não é tão perfeito assim. Porque cinematograficamente eu não acho tão perfeito assim como dizem. Simplesmente por isso. A matéria nobre, do filme é nobre, é nobilíssima. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que numa perspectiva de uma relação privada. Tá? No entanto, poderia ser melhor. É simplesmente isso. Tá? Mas é isso. Eu quis fazer mais esse adendo. Fique com Deus e até um próximo vídeo.